tá, a Daila vai estar ali. Ela acha que eu sei como chamá-la, sabe? Enfim, vamos ver aqui. Daila, aparece, por favor. Como que eu vou te chamar aqui? Continue. Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Daila, você pode aparecer, por favor? Que eu não estou te vendo. Gente, descobri que eu não sei chamar alguém aqui. Então, vamos lá. Mas nós estamos entrando. Daila, por favor. Não sei chamar. Pode isso. Tararam, tararam. Mas eu vou falar para ela entrar. Tá, pronto. Gente, Olá, tudo bem? Então, a gente está aqui esperando a Daila aparecer para a gente chamá-la no Instagram. Então, na expectativa de que essa conversa também se salve automaticamente. Ok. Tururu, vamos ver. Gente, vamos ter que fechar para poder salvá-la, sabe? Não consigo. Alguém pode me socorrer? Achei. Agora sim. Que é isso? Somos quase dinossauros. Pronto. Daila Agora, está entrando. Gente, como pode? Mineiro Mil, olá. Gente, como pode um negócio desse? A gente é tudo dinossauro. E como nós vamos explicar isso para as crianças depois? Essa é a parte mais complicada. Porque aí a gente tem que explicar assim. Quando a gente estava lá, mas os dinossauros já haviam sido extintos. a gente vai aprendendo. Sempre assim, isso é bom. Pra gente nunca ter Alzheimer. Isso, Então nunca vamos tem lá. Alzheimer. Inclusive, Exercitando o cérebro. inclusive porque a gente era da época em que isso, troços, as linhas ficam todas subindo. Eu queria colocar a Daila lá em cima, aí ela aparece lá embaixo. Ela que tinha que me chamar se fosse lá em cima. Ah, que alegria, gente. Enfim, nós vamos lá. Gente, e o nosso objetivo também é deixar esse material gravado. Será que se eu colocar assim a gente consegue ver a Daila também? Não, não consegue ver a Daila. Sim. Ah, queria tanto, olha, do lado de cá. Não vai acontecer. Boa noite, boa tarde, em alguns lugares, muito boa noite. Daila Duarte, mestre Daila Duarte, mestra, está aqui para poder falar para a gente sobre a sua experiência. Eu tenho que olhar o roteirinho, que eu não vou encontrar agora. Glauber, Vanessa Villante, que monte de gente legal! Para a gente saber um pouquinho de como foi essa super experiência por essa viagem que ela empreendeu dentro desse processo de multilínguas para crianças. Conta para nós, Daila. Então, primeiro de tudo, boa noite a todos, todas, todes. Muito feliz de estar aqui com a Janaína, partilhando de conhecimentos científicos. Obrigada por vocês que estão conosco agora, ao vivo, e para aqueles que depois vão assistir. Nós vamos nos empenhar para partilhar depois pelo YouTube, para que outras pessoas tenham acesso. Mas essa é uma iniciativa de partilha, né, de uma pesquisa científica, para nos aproximar mais mesmo desse processo, né, que enriquece. E eu queria já começar agradecendo a CAPES, porque eu fui orientada pela Janaína Soares, na Universidade de Brasília, pelo Programa de Linguística Aplicada, e foi graças à bolsa que eu tive acesso, né, que é promovida pela CAPES, que eu pude, então, realizar a minha pesquisa e me melhorar como profissional. Então, já deixando aqui meus agradecimentos. Algo que é super raro nos dias de hoje, né? As bolsas pela Então, CAPES, mas virão várias outras.
quando as Eu pessoas tenho essa entenderem esperança como também. funciona o processo. Quando as Eu tenho pessoas essa entenderem esperança como também. funciona o processo de educação. Pesquisa é extremamente necessária em todos os campos, em todas as áreas do nosso país, para promoção de progresso mesmo. Então, vamos adentrar aqui. Junto com a Janaína, então, pela orientação dela, eu defendi em 2019, em fevereiro, uma dissertação chamada Convite à Primeira Infância. Conhecer a língua francesa com livros de literatura infantil. Por mais que eu tenha falado e me concentrado na língua francesa, o que aqui a gente vai partilhar, ela serve para os demais idiomas e a língua materna também, tá? Eu vou tentar focar mais na parte prática do que na parte teórica, porque a parte teórica depois, se alguém se interessar, pode ler a dissertação, ela está disponível já no repositório da Biblioteca Central da UNB, na BCE. Se vocês digitarem o meu nome, Daila Duarte, UNB, vocês conseguem achar com facilidade, e lá vocês vão conseguir, então, ler só o que for pertinente aos vossos interesses. E então foi um convite. Nós não tivemos a intenção de ensinar língua estrangeira para a primeira infância, e a gente entende que é um convite porque a aprendizagem, na verdade, é um processo do aprendente e que a gente pouco controla. A gente acha que tem esse controle, porém a gente pouco controla o processo de aprendizagem, porque ele é interno e subjetivo de cada indivíduo. E assim a gente lidou com as crianças na faixa etária entre 3 a 5 anos de idade. A pesquisa aconteceu no ano de 2017. Foi uma pesquisa que usou de uma metodologia que é o estudo de caso. Aconteceu no PIGE, que é o Projeto Infanto Juvenil, que existe dentro do campus da UNB, o campus Asa Norte, da Darcy Ribeiro, que é um projeto às vezes pouco conhecido pelas pessoas, acolhe crianças, eu não sei agora, Janaína, qual a faixa etária que eles estão trabalhando. Não é uma escola, mas é de fato um projeto contraturno ou integral, com pedagogas, com uma equipe de educadores voltado para propiciar insumos educacionais e também trabalhar com as parcerias da Universidade de Brasília. Então é incrível. O meu mestrado foi propiciado por uma dessas parcerias, projeto. E aí, por causa disso, eu pude ir para o PIGE e eles me acolheram. Então, eu já quero deixar aqui a minha gratidão também a toda a equipe do PIGE, a professora Patrícia, enfim, a todos lá, Rosa, a Fernanda, todo mundo que me acolheu. Então, durante o ano de 2017, foi o ano em que eu fui para o PIGE, estar com essas crianças de faixa etária de 3 a 5 anos, para criar exatamente uma proposta de inserir um momento com a língua francesa dentro já da estrutura de rotina que existia, que é uma estrutura escolarizada. O que a gente então vai partilhar aqui se trata de um ambiente escolar, é uma proposta para um ambiente escolar. Nada impede que os elementos que aqui a gente vai partilhar possam ser também usados em casa, por exemplo, com a construção desse momento com os filhos, sobrinhos, netos, e que outros espaços educacionais se inspirem, né, na nossa experiência. Então, vamos lá. Talvez Pode falar. é importante dizer que o PIGE, né, que é o Programa Infanto Juvenil, ele se encontra em uma escola não convencional dentro do campus da Darcy Ribeiro, dentro da Também. UNB, e é o espaço que a gente vem trabalhando desde 2017, não, 2014 já. Então, já há algum tempo, 2017 a gente fez uma pequena pausa, mas mesmo assim continuamos por ali. E é um espaço onde temos feito uma associação de teoria e prática de línguas estrangeiras para crianças. Começamos com espanhol e fomos enveredando pelo inglês e agora, claro, ficamos bastante tempo com a Daila no francês e já tinha japonês atrás da gente, então tinha gente também querendo com japonês e é um espaço que a gente é super grato à ASFUB, Associação de Servidores da Fundação Universidade de Brasília, que nos apoiam sempre e a gente vai tentando se apoiar conjuntos. Nós temos aí várias pessoas entrando, um monte de pessoas lindas. Sejam O todos Robert bem-vindos. Marcos, por exemplo,
que também participou desse projeto e com certeza tem várias outras ideias para a gente continuar participando. Daila. É isso. Então, agora adentrando a parte prática já da dissertação, e aí, como eu disse, quem quiser depois ler sobre a teoria e se aprofundar, pode acessar na própria biblioteca da UNB online a dissertação. Eu trabalho com o conceito de mediação de leitura, que é diferente de contação de histórias. Há pessoas que entendem como se fosse a mesma coisa, só que eu sou partidária de que são campos diferentes. Por quê? A mediação de leitura, ela precisa do objeto livro, e ela trata o objeto livro com bastante preciosidade, por ser um objeto estético, e que ela vai propiciar, então, um convite ao gosto pela leitura, necessariamente tendo o livro como esse grande convite a esse encantamento que a literatura nos traz. Então, para nós é extremamente necessária a presença do livro e a partilha do livro. Na contação de história, o livro ele não é essencial aparecer como um objeto, né? O contador ele pode sim usar o livro, ou ele pode ler o livro, se apropriar da história, se apropriar de questões também apresentadas na ilustração e trazer isso para o público sem esse objeto. E ele vai ter muito mais elementos cênicos para trabalhar do que a mediação de leitura. A mediação de leitura, ela me encanta por ser simples, é literalmente ler um livro. Óbvio que a gente tem técnicas para apresentar esse livro de uma forma que a criança consiga acompanhar conosco toda a condução da leitura, fazer pausas para observar a ilustração, observar também essas possibilidades entre narrativa, entre palavra e imagem, mas de maneira geral é ler um livro junto. Então a mediação de leitura é essa proposta. Apresentei então a língua francesa para as crianças pelo livro de literatura infantil. E eu quero enfatizar que muitas vezes a gente dá foco a outros campos da arte, por exemplo, a música, a dança e a fabricação também de atividades com as crianças, manuais, e pouco se usa ainda a literatura infantil como esse momento de apresentar uma língua estrangeira para a criança. E ele é um objeto riquíssimo para isso acontecer, e não só com crianças, também com adultos. Literatura infantil é literatura para todo ser humano que quer se permitir encantar, não é só para criança. E aí, dentro da mediação de leitura, eu usei uma metodologia que não é minha, eu aprendi com um projeto chamado Roedores de Livros, que é um projeto do Distrito Federal, que acontece há mais de 10 anos na Ceilândia, que tem uma arte educadora chamada Ana Paula Bernardes, que também tem uma formação igual a minha no campo das artes, antes de eu adentrar ao programa de mestrado da Linguística Aplicada. Eu tenho uma graduação em artes plásticas também pela UNB, pelo Instituto de Artes. E nas artes, especificamente na arte educação, nós estudamos uma educadora chamada Ana May Barbosa. Ela tem uma proposição de estudo, né, da arte educação que se chama proposta triangular. Essa proposta triangular é composta, então, de 3 pontos. Um deles é a contextualização, por exemplo, de uma obra de arte. Depois é o fazer dessa obra de arte. E a contextualização, o fazer e a interpretação dessa obra de arte. Tá? Isso é usado em diversas falas da arte. Quem depois quiser se aprofundar sobre a leitura, pode ver a minha dissertação um pouco, que já é um indício, mas pode procurar também as falas dela na internet. É Ana May Barbosa. Proposta triangular. Então, usando essa tríade, nós fizemos uma proposição, que eu aprendi com roedores de livros, de fazer a mediação de leitura usando esses 3 aspectos. E agora eu vou entrar num exemplo prático para tentar auxiliar que vocês vislumbrem, tá? Então, o que eu fazia? Tem um livro muito famoso, publicado aqui no Brasil, que é, gente, o livro da topeira, do Cocô. Ô, Janaína, agora eu esqueci o título. Quem fez Cocô na minha cabeça? Quem fez? Tá, enquanto você vai falando, vou até ali achar. Como é que é? Quem fez? Que foi publicado... Ah, tá. Da Pequena Topeira, o título do livro é esse. Da Pequena Topeira, que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela. É publicado pela Companhia das Letrinhas. Esse livro, nós o localizamos
na biblioteca, aliás, na mediateca da Aliança Francesa, a qual também sou muito grata pela parceria, porque foi nesta mediateca em que eu fui pesquisar os livros de literatura infantil para crianças. Recomendo também visita assim que encerrarmos, né, o distanciamento social, porque em algum momento ele vai ser encerrado, e eu espero que quando tudo estiver realmente bem. Então, lá na mediateca, eu localizei esse mesmo livro, né, da pequena topeira que queria saber quem tinha feito cocô na cabeça dela, em francês. E como eu trabalhei esse livro? No primeiro aspecto de apresentação, contextualização dessa obra, que é esse livro literário, eu levei perfume para as crianças cheirarem e eu levei uma imagem de um cocô. Porque nessa faixa etária também é um assunto que eles adoram, eles morrem de rir, né, de pensar em pum, cocô e outras questões às vezes escatológicas. Então, eu comecei a sensibilização desse livro trabalhando com o olfato. Nós passávamos o perfume entre as crianças, e aí eu trabalhava algumas já frases em francês, né? Esse sentir é bom ou é ruim? E quando eu passei o cocô, a gente faz aquela interpretação e tal, para entender que eu não tinha como levar de fato algo assim, né? Mais Para a sala. concreto. Nesse caso. Até existem, né, cocôs de brinquedo e tal, mas na época eu não Verdade, consegui, podia ter ido, é verdade. né? Mas aí eu usei um recurso que eu tinha, que era uma imagem que eu tinha localizado na internet e eu imprimi. Levei o perfume, que é algo que agrada, né, o olfato, e a gente começou então a contextualização do livro por intermédio dessa dinâmica concreta. Em seguida, eu os convidei a ler comigo o livro. Lemos o livro completamente francês. Os meus momentos com as crianças eram 100% em francês. Tem muitas fotografias na dissertação dos 5 livros que eu usei para fazer a mediação de leitura com as crianças. E o que facilita para quem tiver interesse tentar implementar isso na sua escola, verificar. Tem fotografia de tudo, assim. Então vai ficar do livro inteiro, tem fotografia desses indícios que a gente realizava para anteceder a obra literária. Então tá bem concreto, tá bem possível, não tá teórico, enfim, demais. E então nós íamos literalmente para a leitura do livro e no terceiro momento nós íamos para uma atividade prática artística relacionada ao livro. Como a gente estava trabalhando com cocô, a gente foi trabalhar com argila e foi uma experiência genial, porque foi a primeira vez de muitas crianças no contato com esse material. Então elas realmente associavam ao cocô, elas viram que tinha uma textura diferente, elas viram que era diferente de massinha, mas que dava para construir formas. Foi uma experiência incrível. E para além dessa experiência que eu já estou relatando para vocês como uma experiência concreta, né, do que acontecia nas mediações, existiram alguns outros elementos que fizeram parte dela, que a Janaína até depois pode falar mais disso. Para criar esse momento de língua estrangeira com as crianças dentro da rotina escolar, primeiro, eu estabeleci com as crianças que toda vez que eu abrisse uma colcha de retalhos, elas saberiam que era o momento de estar Tá comigo e de estar cortando, com a língua francesa. Tá cortando, Janaína? tá cortando para mais alguém também? Tá cortando. E era justamente o momento da coxa de retalhos. Mais alguém? Diz aí pra gente, estão ouvindo? Ok, vamos voltar na coxa, estão ouvindo? Ai, gente, esses coraçõezinhos são muito legaisinhos, adoro. Não, não Obrigada pelo ouviu? Não feedback. ouviu? Isso, ok. Então vamos lá. Tá. Obrigada, Cibele, Ouvindo bem. também pelo feedback. Obrigada. Ai, que ótimo, Amanda, obrigada. Mas então vamos lá. Isso. Além do aspecto de trabalhar o livro pela proposta triangular da Ana May Barbosa, existiam outros elementos que criaram esse momento de língua estrangeira com as crianças. Então, o primeiro era a colcha de retalhos que eu levava para a sala de aula. Quando eu abri essa colcha de retalhos, eles sabiam que ia ter um momento comigo e com a língua francesa. Essa colcha, e em seguida, eu usei o segundo elemento. Nós cantávamos em francês, que era também uma canção
de saudação, de bom dia, de identificação dos nossos nomes, das nossas identidades na língua francesa. Depois a gente começava com esses 3 pontos da proposta triangular, né, que é fazer um índice do que viria com a obra literária, concretamente, e uma atividade que finalizava o nosso momento com aquele livro e com a língua francesa. Além de objetivos, tá? E esses são realmente subjetivos, que eu acho que acrescentou muito a mim como educadora. Atualmente eu sou professora na Secretaria de Educação, da Educação Infantil, e me ajudou muito como profissional. Desses elementos é o humor, fazer rir. E exige estudo para aprender a se fazer rir. Fazer uma comédia, fazer o outro rir, não é algo tão... não é osmótico, né? A gente precisa Aleatório entender. e tal. Então eu estudei algumas, por exemplo, características do clown, do palhaço, que eu utilizava muito nesse momento com as crianças, e já nas pesquisas e dentro da dissertação a gente fala sobre elas, existem já comprovações. Quando se há prazer, risada, durante o momento de propiciação à aprendizagem, porque eu nunca posso ter certeza que a minha intenção de ensinar vai ser aprendizagem para o outro, mas normalmente quando você tem esse rir, quando eu consigo fazer você rir, você vai estar mais conectado comigo afetivamente e na memória. Então você vai provavelmente reter mais aquela informação. Um exemplo fora da infância é, por exemplo, os cursinhos pré-vestibulares que usam de muitos aparatos de humor mesmo, seja criar uma paródia de música com o conteúdo a ser estudado, transformar uma fórmula química numa frase engraçada, porque você nunca vai esquecer. É um item que propõe que ele é obrigatório, mas ele traz muitas vantagens, tá, para propiciar a aprendizagem de qualquer faixa etária. Um outro que a gente estudou, e esse eu acho que é um item obrigatório para nós educadores, professores, enfim, é as emoções e o afeto. A gente conseguiu estudar um pouco de teóricos que trabalham todo mundo se sente, vamos dizer assim, afetivamente acolhido da mesma maneira. Que existe diversidade na recepção da amorosidade, do afeto, da gentileza. E lá tem os teóricos, então, que vocês podem adentrar e utilizar. Mas um desses teóricos trabalhava com 5 possibilidades, que algumas pessoas se sentem mais, vamos dizer assim, consideradas quando existe algum toque, algum carinho físico, ou quando recebe abraço. Essa é uma perspectiva. Há outras pessoas que se sentem mais amadas, vamos dizer assim, quando recebem presentes, pequenos presentes. Há outras pessoas que se sentem mais amadas quando há qualidade de tempo. Ou seja, isso que eu e Janaína estamos fazendo agora com vocês, dando completa atenção sobre um assunto. Há outras pessoas também que se sentem mais amadas quando recebem um serviço. Então, quando você chega em casa, às vezes, e a pessoa com quem mora com você pode ser, enfim, mãe, pai, companheiro, companheira, lavou a louça. Isso é uma coisa importante para você, você se sente amada. Isso pode acontecer, ou amado. E tem um quinto elemento que são palavras positivas. Há pessoas que se sentem reconhecidas e amadas quando recebem palavras de apoio, quando recebem palavras de elogio. Não é uma questão de ego, é uma questão mesmo de se sentirem amparadas pela palavra de pessoas que elas consideram. Então, dentro dessas perspectivas, algumas crianças demonstravam também mais apreensão, memorização do que estava acontecendo, quando a gente começou a observar o que era importante delas nessa conexão afetiva que tem. Né? Dentro de uma sala de aula, no caso da educação infantil, né, dessa primeira infância, você passa às vezes mais tempo com a criança do que, como educador ou educadora, do que os pais. Porque as crianças ficam conosco ou às vezes em período integral ou metade do tempo, enquanto estão acordadas, despertas, e os pais às vezes só têm momento de qualidade com a criança no fim de semana. Né? Então, esses aspectos emocionais e afetivos também foram de grande auxílio para a gente conseguir criar uma atmosfera
de aprendizagem mais propícia, nunca garantidora da aprendizagem, né? Porque é um processo de cada aluno mesmo. E o último aspecto que a gente trabalhou foi a ludicidade. E aí eu sou muito defensora do Lucchesi. Quem não conhece ainda o Lucchesi, por favor, leia os seus artigos sobre ludicidade, porque ele fala sobre o lúdico de uma forma que eu fui apresentada na Universidade de Brasília, na disciplina que eu fiz com a professora Janaína Soares, sobre LEC, né, Línguas Estrangeiras para Crianças. Que é um autor não de muito gosto de todos, mas efetivamente que a gente precisa conhecer. Sim, eu lembro que a Rocio, que é uma amiga nossa do espanhol também, fez um trabalho sobre exatamente esse conceito do lúdico que ele apresenta e que depois eu encontrei num outro livro que tinha um outro nome, mas que era exatamente os mesmos conceitos. Também está lá na dissertação. Mas agora, olha só, Legal a gente cumprimentar o professor Kleber Aparecido, que é uma das referências nossas em língua estrangeira para crianças daqui da Universidade de Brasília. Exatamente. Então, partilhar com vocês um pouquinho sobre o que é essa questão do lúdico pela leitura e pela partilha do Lucchesi. Ludicidade é uma coisa que a gente não controla no outro. É uma experiência interna e subjetiva que eu não tenho como controlar e produzir. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou apresentar um espetáculo teatral, eu vou fazer uma mediação de leitura. Lúdico, eu não posso grandade. Não tem como. Pela teoria do Lucchesi, tá? Também o lúdico é quando a pessoa entra num estado de plena atenção naquilo que ela está fazendo. Quando ela está completamente absorvida por aquilo. Então ele dá um exemplo, por exemplo, de quando você dança e você se permite se envolver e se dar completamente naquele momento para a dança, que não importa, meio que desaparece, ouvido no dança. Naquele momento você está vivendo uma experiência. E esse aspecto é um aspecto assim, a gente pode querer almejar, mas a gente nunca pode garantir que a nossa atividade é lúdica. E o fato de você trabalhar com muito brilho, com personagens, muita cor, não vai garantir que a criança entre nesse estágio de que incrível. Não, às vezes para ela vai ser enfadonho e vai ser uma preguiça. E tudo bem, né? Um outro aspecto que a gente pode mencionar, eu não coloquei como aspectos subjetivos, mas que a gente fala disso também na dissertação, é a atenção. A criança, ela não vai te dar a atenção que um adulto te daria, como a gente está aqui. A criança, ela pode estar te dando atenção e ela pode estar olhando para a direita, para a esquerda, de costas para você. E ela vai estar te dando atenção. Então, a gente tem que se desapegar de algumas vontades de atada aqui no olhar, porque ela ainda está aprendendo a controlar o próprio. Ela ainda está aprendendo a ficar sentada durante muito tempo e a controlar outras questões mesmo fisiológicas, biológicas dela. Então, quando a criança roda, gira ao seu redor, quando ela levanta para se manifestar, isso tudo faz muita parte. E não espere da criança, seja em casa, seja no ambiente escolarizado, que a criança vai te dar uma atenção como um adulto já consegue organizar o corpo para dar. É extremamente importante, porque senão a gente pode criar situações de violência desnecessárias, né? De autoritarismo, não de autoridade, também desnecessárias. E a experiência que você quer propiciar de prazer, ela vai por água abaixo e se torna um trauma. E a contemporaneidade disso, Daila, está justamente no fato de que hoje o grande problema de muitas mães, de muitos pais, de muitos cuidadores, é o fato de manter as crianças em linha, né, online, para as atividades durante o período de pandemia, nós já falávamos disso, dessa impossibilidade de mantê-los por muito tempo ao vivo, com atividades divertidas, que a gente se propunha a ser divertido. Então, imagina o que essas crianças podem sofrer. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, principalmente nesse período contemporâneo, onde a gente está vivendo a pandemia, com gente tentando manter criança mais de 1 hora, 2 horas em linha. Isso não é bem factível, né?
Não, isso não é factível, nem saudável e nem necessário, eu vou dizer como educadora. Eu estou online dando suporte às minhas famílias. Hoje eu sou professora responsável por 20 alunos. E só fazendo esse parênteses, então, para falar um pouquinho sobre isso, eu me disponibilizei para auxiliar cada família, inclusive até em videoconferências, mas assim, o primordial é respeitar o momento de adaptação à nova rotina que está acontecendo, porque novas demandas apareceram, uma relação nova com o tempo de cumprir com determinadas tarefas também se estabeleceu, e ter crianças pequenas em casa e mantê-las o tempo todo em casa é um grande desafio. Então, assim, a gente tem que respeitar também como educadores esse momento da família, né? E foi isso que eu fiz e tem dado certo. Eu fico muito feliz que a nossa relação com as famílias está saudável e também de dar o suporte emocional, que é muito mais primordial agora do que conhecimentos cognitivos. E já deixo aqui afirmado, as crianças não estão perdendo o ano. Não se trata disso. As crianças, o processo de aprendizagem, só que agora no campo do lar, de uma outra maneira e sobre outros aspectos. O cognitivo virá, elas não terão nenhum tipo de prejuízo. Tenho plena certeza disso, tá? Mas voltando um pouquinho para o nosso processo, o que eu queria dizer também é que dentro dessa perspectiva da mediação de leitura e do ensino de línguas estrangeiras para crianças, e a nossa proposta que eu queria ressaltar, tenho muito cuidado com as escolas que divulgam propaganda de bilinguismo. Porque, por exemplo, eu não vou citar nomes específicos, mas há pessoas que usam a quantidade de tempo que eu passava com as minhas crianças, por exemplo, que era em 40 minutos, e era uma vez na semana só, porque de fato era um convite a conhecer a língua estrangeira, não era uma obrigatoriedade, não era para ser pressão, era para ser bom, divertido, uma criação de memória afetiva prazerosa, para no futuro, sim, elas despertarem, se despertarem, porque eu não tenho como controlar isso, essa vontade de talvez conhecer mais o francês ou outras línguas estrangeiras. Mas moral da história, há escolas que vendem como se estivessem propiciando um espaço de bilinguismo, tendo às vezes só 2 vezes na semana 40 minutos de inglês, por exemplo. Inglês é a língua mais ofertada, vamos dizer assim, no campo particular. Isso não é bilinguismo, tá? Porque isso gera uma certa pressão. Eu já vivenciei, já pude trabalhar na Aliança Francesa com crianças e haviam famílias que tinham expectativas muito altas com as crianças e elas tinham, às vezes, esse momento de aula, elas tinham 80 minutos de aula por semana. E os pais queriam que elas se sentassem na... Isso aconteceu realmente. Teve uma família que a expectativa era da criança sentar na mesa de jantar e já falar em francês para o pai e para a mãe o que ele estava comendo e, enfim, dissertar sobre aquela situação. E era um menino que tinha recém entrado no francês, assim, ainda estava aprendendo coisas básicas do reconhecimento da língua. Então não tenha ansiedade para que a criança te dê um feedback oral sobre a aprendizagem dela da língua estrangeira. A gente não tinha nenhum tipo de avaliação ou de expectativa com a oralidade. E ela surgia de uma maneira extremamente espontânea. E aí eu queria convidar a professora Janaína para falar um pouquinho dessa experiência como mãe, né, que ofertou como língua de herança o espanhol para os filhos dela, e que foi uma experiência do lar, de casa, de muitos anos, para que vocês também entendam um pouco mais desse feedback, que ele vem na hora que a criança, né, escolhe que é a hora. Então fala um pouquinho sobre isso também, Jana, por favor. Porque a gente tem lá a questão da língua de criança, ou da língua de criação em português, eu utilizo língua da criança, que é onde eu optei por educar os meus filhos na minha língua estrangeira, que passa por um processo de desestrangeirização, e é um processo de afeto, que uma das grandes questões de muitos pais, mas como que você demonstra afeto para seu filho, do mesmo jeito que você demonstra na sua língua, na sua língua materna, sendo que é ainda uma língua mais afeto, porque é uma língua que você escolheu, e que acaba sendo um instrumento para eles, e eu sempre chamava de língua presente, língua de presente, porque você dá para o outro, e o outro escolhe se ele vai utilizar, se ele não vai utilizar. Quantas vezes você já jogou um presente fora ou passou para frente? Porque o gesto é o gesto do presente. Pode ser que eles não utilizem, como foi o caso dos meninos que só utilizaram depois de 8, 9 anos, agora nos últimos tempos. Quanto à questão do bilinguismo que a Daila falava, esse processo da expectativa
que os pais têm em relação às crianças. O que que eu posso fazer? Posso falar? O que que você aprendeu na escola? Conversa com a gente. E se isso não é um processo de amor e de amorização e de deixar a criança à vontade, inclusive para não gostar da língua, porque você gosta de todas as línguas com as quais você trabalha ou tem contato? Tem gente que odeia o alemão, eu adoro o alemão. Então, esse processo de afinidade também que passa pelo acústico, mas que passa principalmente também por esse processo do coração. Tem um tempo determinado aqui em Daila, acho que a gente tem que já ir pensando aqui. Se alguém responde, eu Tem. queria colocar aqui que a Amandinha Malta coloca aqui, sim, acho que vale a pena recordarmos de quando éramos crianças, recordar como aprendíamos. Pois é como se fôssemos seres muito separados, os adultos e as crianças. Então é como se eles não tivessem espaço, não tivessem voz, e como se a gente tivesse um processo de amnésia também, né? Que é justo o momento em que mais a questão da ludicidade marca fortemente aí, porque é o processo onde o gosto do aprender ele passa pelo lúdico, né? Tem uma outra pergunta aí, Janaína, que nós duas podemos falar, mas primeiro eu queria que você falasse. Ó, tem uma filha de 5 anos. O que vocês sugerem para praticar, né, a língua estrangeira com ela e quanto tempo por dia? Nossa, adorei a pergunta, gostei demais, porque é uma das coisas que a gente ouve muito. Eu fui para um grupo de estudos e que eu perguntava para as pessoas quanto tempo vocês praticam a língua. E de repente, umas pessoas começaram a dizer 8 horas por dia, 9 horas por dia. E foi quando eu descobri que a gente pratica muito tempo se a gente quiser também. Mas desde que seja novamente o que a Dayla falou antes pelo prazer, pela ludicidade, de uma forma natural, que é um dos nossos processos lá no PIGE e nos projetos que a gente faz de língua estrangeira para criança. Que coisa que é do universo dela, que ela já vê em português e que muitos deles estão traduzidos para o inglês, para o espanhol, para a sua língua estrangeira. Então aproveita e faz isso e mostra. E também outra coisa que a gente faz em troca, porque quando as crianças vão crescendo, elas já querem ver coisas diferentes, querem mudar de idioma. Os meus estão agora muito mais pelo inglês do que pelo espanhol, mas ver com eles cultiva o hábito de escutar, de ver desenho, de ver animação na língua estrangeira. E hoje a gente tem uma um amplo ramo, uma ampla diversidade de idiomas em que todos esses materiais estão. Lê história, pega história, inclusive, na internet, pega livro, manuseia, porque o manusear um livro é importante. Um elemento que eu sempre digo é a estante, a parte de baixo da estante, a prateleira mais baixa, ela é a prateleira das crianças. É a prateleira que a criança não precisa e não tem que pedir para a gente para poder pegar o livro que está lá em cima, não. É ele que vai, ele que manuseia. E geralmente os livros também já trazem esses atrativos todos. Então vai lá, pratica o tempo que a criança mandar. Porque se ele fica monótono é porque não está fazendo graça. A gente está lendo, por exemplo, lá em casa agora, nós estamos lendo Pequeno Príncipe. Eu li o Pequeno Príncipe 800 milhões de vezes. E tem coisa que eu nem gosto dele. E os meninos lendo agora estão morrendo de rir e passam tempos rindo do bêbado, tempos imitando a voz do bêbado, a voz do outro personagem, que era um personagem que eu nem lembrava. Dá ouvidos para que esse menino está falando. Ouvidos que a sua filha de 5 anos tem para poder te dizer sobre as impressões. E ler significa ler as ilustrações, ver o que está sendo colocado, ler as palavras, descobrir uma palavra ou outra e fazer as várias leituras que a gente pode mesmo. Daila, sei. Não, então, O que que o Humberto pode fazer com a eu só filha? vou reforçar que é isso. Você hoje tem acesso, as pessoas que têm acesso à internet, né? Porque nem todo o Brasil tem acesso à internet. Mas hoje nós temos materiais tanto de músicas, quanto de desenhos animados, quanto de livros, narrativas oralizadas,
e filmes, todos em língua estrangeira. Então, todo esse material pode ser utilizado para praticar, no caso, para apresentar a língua estrangeira para sua filha. E o tempo, eu acho que é uma determinação de vocês, tá? Se vocês tiverem um objetivo, vocês vão ter que se esforçar para criar uma organização. A Janaína, por exemplo, se eu não me engano, professora, você estabeleceu que desde quando as crianças eram pequenas, você somente falava espanhol com elas, certo? E o seu marido falava portuguesa. Não era isso? Mas se você tem só o objetivo, que ainda para mim tava tendo pausa. Mas se você tem só o objetivo de apresentar essa língua estrangeira e fazer com que ela goste, para que depois ela, no momento em que ela estiver com maturidade para escolher e, de fato, entrar para o universo de querer aprender essa língua, se quiser somente apresentar, você pode estabelecer que seja 5 minutos por dia. Se você cantar uma música com ela e for um bom momento, e vocês trabalharem, por exemplo, as cores na música, já está valendo, tá? Eu não sou favorável de ficar colocando a criança numa caixinha com uma rotina extremamente rígida para que ela alcance os objetivos de outras culturas que falam esse outro idioma. Faça aos poucos. Que seja 5 minutos uma canção, que seja um livro, estabelecer um livro para ler junto, antes de dormir ou no fim de semana. E assim você vai criando essa vontade de conhecer e adentrar este outro universo cultural, que cada língua é um universo de culturas, né? Então, essa é a minha sugestão para você, tá? Você que vai ter que estabelecer o quanto tempo por dia. Não existe fórmula para ninguém. É sempre uma decisão da família esse processo. Pois é. Perguntas, mais perguntas por aqui. De vez em quando dá umas cortadinhas. Um abraço, a Leia, que está amanhã na sua qualificação. Ai, que Humberto, que legal! legal. Lenice, Vânia. Gente, Lenice. a gente jura que vai tentar fazer esse troço salvar daqui Ó, a pouco. A Mendica diz, o Humberto importante não é só crescer. mencionou. Oi. Só para o Humberto partilhou aqui, por exemplo, que a filha dele adora histórias e que pede histórias inventadas toda noite. Então, aproveita que ela gosta disso e partilha de leituras em outros idiomas. Isso vai ser, ou no idioma que você escolher partilhar com ela, vai ser muito legal e muito prazeroso, tá? E também E um dia ele inventa, outro dia ela inventa também. São sim, processos também bem legais. Tem um site que gosto muito para o ensino de língua inglesa, o Mother Goose, mas ela se cansa rápido da tela e gosta mais de brincar. Por quê? Porque ótimo, criança e brincar são coisas casadinhas. muito bem. Ó, pergunta Vilardi, outra mestra aí de linguística aplicada. O que você acha sobre o período crítico para aquisição de língua estrangeira? Você acha que existe um período ou idade ideal para adquirir e aprender a língua estrangeira? Vai lá, Janaína. Alguma sugestão de locais onde possa encontrar brincadeiras para trabalhar com a língua inglesa? O universo da internet está super cheio de tudo isso, Humberto. Tem muitas, muitas alternativas, muitos grupos e tal. É muito, a Vanessa, gente não querida, conseguiria. vamos lá, Vanessa está provocando, sabe? Mas aí a gente tem pouquíssimo tempo, porque esse troço depois cai, depois a gente não consegue fazer nada, não consegue ver nem pensar, e a gente pode fazer a segunda parte. Escreve e fala, façam a segunda parte que a gente faz, segunda, terceira, quarta, porque aqui o que não falta é tema dentro dessa temática que a gente adora, que é língua estrangeiras para criança. Vanessa, é o seguinte, tia Daila, Marina manda beijos, tia A Daila. Marina e a Tainá Manda beijo pra Marina. também. Um beijo para vocês duas. Manda lá. Ah, tá vendo? Vanessa, para a gente só dar uma pinceladinha, isso é uma questão que sempre foi muito discutida, ainda é bastante avaliada dentro dos processos neurolinguistas, neuronais, das sinapses e tal, toda essa questão mais neurológica também. No entanto, e inclusive isso dentro da plasticidade neuronal era colocado que havia um período crítico,
um período sensível, também chamado período sensível, em que a gente poderia aprende o idioma ali e depois fica mais difícil. Com que idade você aprendeu a sua língua estrangeira? Porque eu aprendi, comecei a aprender a minha com 17 anos de idade. O inglês eu estou aprendendo agora com 45. Eu tive vários pedacinhos de inglês porque a gente vive com essas línguas estrangeiras. Então, o que que acontece? As crianças, elas têm habilidades, principalmente dentro da fonética, porque elas têm essa questão do som, que tem poucos parâmetros de comparação, elas dão conta de entrar neles de uma forma mais curiosa e talvez mais leve ou mais fácil, como dizem outros. No entanto, nós temos um domínio de vocabulário que não tem comparação à questão da criança. Nosso domínio de vocabulário, com nosso domínio de estruturas, com a nossa vivência com vários outros idiomas, porque a gente está o tempo inteiro cercado de idiomas, eles fazem com que a gente tenha outras habilidades. Então, hoje já se questiona muito o período sensível, inclusive justamente por isso. A Vanessa está falando aqui que aprendeu com 14 anos. Então, vamos ver, isso aí são o que você tem para cada momento. E em cada momento você tem habilidades e facilidades diferentes. É Estou aprendendo fato, inglês Janaína, agora, Pri. Isso mesmo, eu também. é fato que na primeira infância há uma maior plasticidade de, eu vou dizer, de memorização e de você adentrar assim, a oralidade da língua estrangeira. Mas isso é muito delicado também, porque é um outro aspecto a ser ainda organizado no Brasil, que nós não temos uma formação, né, pedagógica e de letras, de ensino de línguas estrangeiras para criança. Então, às vezes, se você pronuncia para essa criança pequena uma palavra errada, ela vai ter aquilo como o correto. E isso é complicado também. Então, não é só estar, né, com essa plasticidade disponível para essa escuta, para essa oralidade da língua estrangeira, mas é a gente ter também esse cuidado no que a gente está passando, né, como perspectiva de verdade sobre aquela língua estrangeira para aquela criança. Tá? E eu também sou como Janaína. Eu não aprendi língua estrangeira quando eu pequena. Eu fui uma aluna do Centro Interescolar de Línguas, que é que eu gostaria que houvesse no Brasil inteiro, para o ensino de línguas estrangeiras na rede pública. E foi a partir dos 11 anos de idade. E o francês, que é a língua, por exemplo, que eu trabalhei com o meu mestrado, eu só vim começar a aprender a partir dos 21 anos. E, incrivelmente, é uma língua que eu me saio melhor do que o inglês, que eu comecei a ter contato aos 11 anos de idade. Porque eu tinha uma questão afetiva com o francês. E as pessoas ficavam me dizendo, não, mas o universo, nesse momento, solicita mais o inglês. E eu fazia o inglês com muita raiva, porque eu queria fazer o francês. E só adulta tive a oportunidade. Então, é muito relativo. Eu também não sou prisioneira da primeira infância como o único momento de se aprender muito bem uma língua estrangeira, não. Né? Tem que fechar, porque senão vai cair. Queria agradecer, super agradecer a Daila. É um prazer sempre estar com a Daila. Nos últimos anos, assim, eu não consigo ficar muito tempo longe dela. E a gente pode voltar. A gente volta. Quando vocês mandarem, a gente volta. A gente volta e vai falando de outras coisas. E tem muito para poder compartilhar, inclusive com os colegas de línguas estrangeiras para crianças. Esse é um projeto que a gente começou há algum tempo, estamos sistematizando outras coisas agora, mas que a gente volta, Daila, super graças, merci, e merci, e nada, escreve, podem mandar perguntas para a Daila, que ela responde tudo, e a gente volta depois, em algum outro momento a gente volta. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram por aí. E tem os vários outros colegas que quer falar para a gente também da sua experiência de língua estrangeira com criança. Fala para a gente que a gente também marque, bate um papo. Exatamente. A gente se vê então, Daila. Calma, só recordar para as pessoas, quem quiser deixar perguntas e sugestão de temática sobre leque, né, línguas estrangeiras para criança, pode adentrar o canal, o perfil da Janaína, que é janaínasoares.unb, tá? E deixar lá a sua solicitação. O meu canal é Seja Sua Viagem no Instagram, @Seja Sua Viagem.
e vocês também podem deixar lá. Tem uma amiga minha que está trabalhando no alemão com a filha dela, logo eu vou lá conversar com ela também sobre isso. E é isso, gente. A gente está disponível para partilhar todo esse conhecimento acadêmico, que não é para ficar na academia, na UNV, na universidade, é para ficar conosco, é para acrescentar na sociedade. E mais uma vez, muito obrigada, professora Janaína, minha eterna E orientadora. obrigada a vocês. E olha, quem é de Brasília, aproveita o Sil. Vocês têm um tesouro na mão, um super tesouro, viu? Um beijo grande. Obrigada a Obrigada, todos que Dora. compareceram, gente. Gratidão. Até a próxima. Até a próxima.